Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e hoje farei aí a correção da prova da banca ABCP pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. Cargo Professor de Educação Básica 1, PEB 1. Prova aplicada recentemente nesse último domingo, dia 10 de julho de 2022. Vamos conhecer então o texto que norteou e serviu aí como base para a elaboração das demais perguntas da prova de língua portuguesa. ICMS sobre combustíveis. Quando eu falo em compreensão e interpretação textual, sempre menciono aí para o aluno ler os parágrafos, se familiarizar com o texto e elaborar questões daquele parágrafo e respondê-las, justamente com a visão, com as informações que o autor colocou dentro do texto. Dessa forma, nós vamos criando aí mais familiaridade com esse texto e vamos entendendo melhor a proposta que ali é colocada. Dessa maneira, em outras provas aí de concurso, peguem os textos, pesquisem a respeito deles, elaborem essas perguntas para que, dessa maneira, o repertório ele possa ser aumentado e dessa forma aí criemos técnicas para que possamos aí responder com mais segurança as perguntas que estão relacionadas a um determinado texto, porque às vezes uma palavra, um advérbio que pode trazer ideia de tempo ou de modo, pode nos confundir. Quando nós falamos em interpretação textual, estamos falando em extrapolação, porque às vezes tem alguma pergunta que extrapola totalmente o sentido. Redução acaba indo ao encontro da informação, acaba indo aí ao encontro da resposta, mas em um determinado tempo uma vírgula ou um ponto acaba não trazendo a totalidade da resposta. Contradição, contradizendo tudo aquilo que o texto está mencionando. Dessa maneira, é preciso então criarmos aí mecanismos para que possamos aí verificar com mais clareza os textos que ali são colocados. Vamos voltar aí ao texto, somente fiz um adendo aqui trazendo algumas dicas para que a questão aí de interpretação e compreensão possa ficar mais clara para todos. ICMS sobre combustíveis. O que é o ICMS? Já é uma pergunta que eu posso fazer e que já é respondida logo no início do texto. É o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Mas o que esse imposto está impactando? O que aconteceu com esse imposto? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita, vamos prestar atenção aqui nessa palavra limita. Então, foi aprovado um projeto que limita, ou seja, restringe. Então, agora, nem todos podem aí aplicar o ICMS conforme o percentual desejado. Esse percentual ele foi fixado em um determinado valor aí que nós vamos verificar. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita a aplicação de alíquota. O que é uma alíquota? Uma alíquota é um percentual ou um valor que serve de base para o cálculo de um imposto. É uma parcela estabelecida pelo valor percentual de algo, sendo paga como um imposto. Então, temos aqui um projeto que limita, agora há um limite, nem todos podem aplicar o quanto desejar, a aplicação de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é chamado de ICMS, sobre bens e serviços relacionados a quê? A combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A proposta classifica esses setores como essenciais e indispensáveis. Então, o que é essencial e indispensável? Algo que não pode faltar, levando à fixação da alíquota em um patamar máximo de 17%. Lembra ali que nós circulamos limitação, que traz um limite, pode ir até um determinado ponto. E qual é esse ponto?
17%. O texto será enviado ao Senado, mas vejam que a Câmara dos Deputados já aprovou, mas ele será enviado ao Senado, algo que a Câmara dos Deputados aprovou. A medida, entretanto, notem aqui esse entretanto entre vírgulas. Ele acaba aí tendo uma quebra aí de expectativa em relação ao parágrafo ao que nós lemos aí anteriormente. A medida, entretanto, a medida, porém, desagradam os estados. Por que desagradam os estados? Os estados argumentam que a redução vai precarizar, vai deixar aí os serviços precários ou extinguir a prestação de serviços. Então, todos aqueles serviços que nós verificamos anteriormente, combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, agora com a fixação do ICMS em 17%, veja aí que isso houve uma quebra de expectativa, porque antes eles poderiam aplicar mais que 17%. Agora é somente 17%. E a conjunção que está estabelecendo isto é o entretanto, que é adversativo. E isso vai acabar ocasionando o quê? Eles argumentam que essa redução aí na aplicação da alíquota vai precarizar, vai deixar precário esses serviços que nós já mencionamos anteriormente, ou extinguir a prestação de serviços de competência desses entes. Esses entes aqui que está mencionando é justamente os serviços aí que são essenciais e dispensáveis. Então, eles argumentam que a limitação dessa taxa pode deixar esses serviços mais precários ou extinguir ou deixar de existir a prestação desses serviços. Pelo texto, será proibida a fixação de alíquotas para os bens e serviços essenciais superiores às das operações em geral, 17% na maior parte dos estados, mas será necessário reduzi-las abaixo desse patamar. Então, em alguns locais, será necessário até mesmo a redução. Será necessário reduzir e ficar menos de 17%. Contudo, a partir da publicação da futura lei, o estado que tiver rebaixado alíquotas para combustíveis, energia elétrica e gás natural não poderá aumentá-las. Ou seja, se reduzir, não pode aumentar. Em relação aos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica e aos encargos setoriais vinculados a essas operações, o projeto proíbe a incidência de ICMS. O projeto também determina uma compensação aos estados pela perda com a arrecadação do imposto. Então, eles falaram o seguinte, nós abaixamos aí, colocamos o limite de 17%, mas nós vamos encontrar uma maneira aí de compensar os estados pela perda com a arrecadação do imposto, porque agora esse imposto ficou limitado. Segundo o texto, haverá até 31 de dezembro de 2022 uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda de arrecadação. Então, se eles foram aí surpreendidos com essa arrecadação em 17%, sim, o governo federal ele vai compensar, sim, esses estados. De qual maneira? Sim, por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas desses entes federados junto à União. Então, o texto aqui fala justamente sobre a limitação em relação ao ICMS de até 17%. Em alguns locais será aplicado menos que 17% para alguns serviços e alguns estados aí serão compensados diante disso por meio aí de dívidas anteriores.
diante dessa compreensão, diante dessa argumentação que nós construímos desse texto, vamos verificar a primeira pergunta. Sobre as ideias presentes no texto, bem como no contexto em que se encontram, assinale a alternativa incorreta. Vamos aí verificar. Letra A. A medida que será encaminhada para aprovação ao Senado desagradou aos estados. Sim, nós verificamos que isso desagradou os estados. Por quê? Porque o ICMS aí foi limitado a 17%. E a medida que será encaminhada para aprovação ao Senado, lembrar que a Câmara dos Deputados aprovou, e o texto ali depois mostra que será encaminhada ao Senado, uma vez que há o entendimento de que a prestação de serviço de suas competências será precarizada. Sim, nós verificamos isso no texto. Será aí precarizada, conforme o argumento deles, devido ao limite de 17%, o que pode não ser suficiente para a prestação dos serviços citados. E aqui no texto, e aqui na pergunta, está mencionando qual a alternativa incorreta. Letra B. A alíquota de ICMS sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo será limitada a um patamar máximo de 17%. Está correta. O patamar máximo é 17%. Letra C. A compensação, a qual será repassada aos estados referente à redução de suas alíquotas de ICMS, será por tempo indeterminado. Em nenhum momento o texto mostra que será por tempo indeterminado, visando que os serviços de competência desses entes federados não sejam comprometidos. Não será por tempo indeterminado, o texto não traz essa informação, isso nos mostra, então, que a alternativa incorreta é a letra C. Letra D. A medida que considera os fatos gerados do ICMS como setores essenciais e indispensáveis já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora seguirá para o Senado. Está correto também. Temos então como alternativa certa a letra C. As demais excluímos. Vamos agora então à questão número 2. Sabe-se que há no texto uma palavra a qual foi acentuada quando não poderia ter sido. Falando em outras palavras, uma dessas palavras aqui não deveria ser acentuada. Assim, assinale a alternativa que representa essa situação. Como todos sabemos, houve a reforma ortográfica da língua portuguesa, algumas palavras perderam acento, outras ganharam acento, mas é necessário aí uma regra básica que nós já verificamos aí desde o terceiro, quarto ano, quinto ano, que é em relação à posição da sílaba tônica, que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Dessa forma, também nós precisamos aí fazer a separação da sílaba. Vamos verificar, isso nos levará aí a anotar a primeira palavra, que é qual? Alíquota. Vamos separar a sílaba, então, dessa palavra. Alíquota. Onde que está aí a sílaba tônica mais forte? Está no li. E agora, será que ela é uma paroxítona, uma proparoxítona ou uma oxítona? Nós sempre vamos contar de trás para frente. Se a sílaba tônica fosse a última, ao invés de falar alíquota, eu falasse alicotá. O tá seria o mais forte. Daí ele seria então uma oxítona, porque a oxítona ela está na última sílaba. Ao invés de falar alíquota, eu falasse alicota. O có seria o mais forte. Seria então uma paroxítona, porque ficaria posicionado na penúltima sílaba. E se a mais forte está na antepenúltima sílaba, ela é chamada de proparoxítona. E é o caso aqui. Alíquota é uma palavra
proparoxítona. E a regra menciona que todas as proparoxítonas são acentuadas. Dessa forma, a alíquota está corretamente acentuada e a questão está nos pedindo para verificar a palavra que há no texto, mas que não poderia ter sido acentuada, o que não é o caso da letra A. E agora a palavra gás. Será que gás ela é acentuada? A palavra gás, sim, ela é acentuada. Quantas sílabas tem aí a palavra gás? A palavra gás, ela tem somente uma sílaba. Vamos verificar aqui. Gás. Dessa forma, uma sílaba, eu vou chamá-la de monossílaba. Ela é um monossílabo. E é um monossílabo tônico, porque já tem um som forte. Gás. Monossílabo tônico. E a regra diz que monossílabo tônico terminado em A ou AS é acentuado, como é o caso, por exemplo, de pá, também é um monossílabo tônico. Paz, monossílabo tônico. A regra monossílabo tônico terminado em A e AS são acentuadas. Então, desta forma, a grafia está correta. O exercício aí, a questão nos pede para que nós verifiquemos qual que não é acentuada. E agora nós temos aqui reduzi-las. Será que essa palavra ela é acentuada? Verifique que reduzi-las ela está acompanhada aí de um pronome. Ok? O termo lá, lo. Como que esse termo lá, lo, ele é utilizado? Por exemplo, se eu colocasse irei reduzir elas. Não parece que quando eu falo irei reduzir elas, não parece que fica uma palavra só, reduzir elas? Para evitar, então, isso, ao invés de falar irei reduzir elas, irei reduzi-las. Dessa forma, tira aqui o R, que se transforma em lá. Porque eu não vou falar irei reduzir-la, irei reduzi-la. E o que acontece? Será que esse reduzi-la aqui, esse I vai ser acentuado? Agora, tem aqui a letra D, aumentá-las. Se eu falo, por exemplo, irei aumentar elas. Vou colocar aqui a mesma coisa, irei reduzir elas, irei reduzi-las. Irei aumentar elas. Quando eu falo num único som aí, irei aumentar elas. Parece que ficou tudo emendado. Dessa forma, como que eu resolvo essa questão? Irei aumentá-las. Corta aqui a letra R, o hífen. Irei aumentá-las. E agora, qual que é acentuada? É a letra C ou é a letra D? O que a regra diz? Que devem ser acentuadas as formas verbais terminadas em A, E e O, tônicos. Ou seja, que sejam aí com som forte. Seguidos dos pronomes lo, lá, los e las no seu plural. Está falando do quê? Do A, do E e do O, e não do I. Dessa forma, aumentá-las segue o acento, e quando eu falo em reduzi-las, não pode ter, então, esse acento. Fiquem atentos, então, a esta regra. A alternativa correta aqui, da palavra que não pode ser acentuada, é a letra C. Vamos, então, agora a outra questão, que é a questão de número 3. Analise o período retirado a seguir do texto. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita
a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. É correto afirmar que a palavra destacada poderia ser corretamente substituída por qual? Qual que é a palavra destacada aqui? Limita. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita. Então, eles aprovaram um projeto ao qual eles colocaram um limite. E essa palavra, ela pode ser substituída por qual outra? Nas provas, quando aparece ali no seu edital sinônimos, sinonímia, palavras aí que vão estabelecer o mesmo sentido, é isso aí que nós precisamos nos ater, nos concentrar, ler sempre encontrando aí sinônimos, para que possamos aí, por meio da leitura e por meio dos estudos, perceber mais nitidamente em relação aos estudos da semântica, que a semântica é o estudo de sentido das palavras, de substituição. Vamos então verificar. E essa palavra limita, ela pode ser aí substituída por restringe, amplia, ultrapassa ou desbaliza? Vamos verificar aqui, vamos começar por um processo didático pela letra D. Desbaliza. O que será que é isso? Muitas vezes nós podemos encontrar o entendimento dessa palavra em algum termo dessa palavra. Por exemplo, se eu pegar aqui o termo baliza, eu vou pensar na situação aí de quando eu estou aprendendo a dirigir, por exemplo. Quando eu estou aprendendo a dirigir, na autoescola eu preciso fazer ali a baliza, que tem uma área que está marcada, e eu preciso ali fazer as manobras para colocar o carro justamente dentro daquele espaço que foi indicado. Isso seria uma baliza, um limite ali para que eu coloque o carro dentro daquele determinado espaço. Mas notem que aqui tem um prefixo, que é o des. E esse des aqui, ele já nega. Desbaliza é algo, então, que não é marcado. Então, será que eu poderia colocar a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que desbaliza? Desbaliza não impõe um limite, baliza impõe um limite. Dessa forma, esse des aqui não traz um significado, um sinônimo para a palavra limite, conforme a questão nos pede. Esse des aí nós podemos encontrar, por exemplo, desnutrido, uma pessoa que não se alimentou. Então, notem aí que existem várias palavras com o des que acaba negando. Então, o desbaliza não é a palavra que completa aqui e que pode ser substituída pelo limite. Agora, ultrapassa. Se é estipulado um limite e ultrapassar, eu respeitei aquele limite? Não. Dessa forma, a letra C também não é correta. Amplia. Se há um limite, é porque foi colocado um determinado ponto. E se eu amplio, passou do limite ao qual eu estabeleci. Também não foi ampliada, tá? Em relação ao ICMS. Foi dado um limite de 17%, conforme nós conhecemos ali no texto. Então, qual que ficou? A letra A. Em uma releitura, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que restringe a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Restringe. Então, traz uma restrição, um limite em relação a esse imposto. Alternativa correta, a letra A. Vamos agora aí verificar a questão número 4. Esta questão aqui foi uma das que mais questionaram em relação ao processo da concordância verbal, porque as frases aí extraídas do texto estão um pouco longas, e quando eu falo em concordância verbal, o próprio nome já diz, concordância, quem concorda, concorda com alguém, e quem tem que concordar? O verbo. Preciso encontrar aí a ação e detectar, verificar se esse verbo concorda com seus elementos que são variáveis, aqueles que podem ser flexionados. Vamos aí compreender então melhor essa questão. Dos trechos retirados do texto, assinale a alternativa que representa erro
de concordância verbal. Vamos lá, letra A. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita a aplicação de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O que aconteceu? A Câmara dos Deputados aprovou. Aprovou é o verbo. Vou perguntar então para o verbo. Verbo, o que foi aprovado? E o verbo me responde. O que foi aprovado foi o projeto que limita a aplicação de alíquota. E foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, aprovou o quê? O projeto e não os projetos, para que ficassem a Câmara dos Deputados aprovaram os projetos. Aprovou o projeto. Veja aí o verbo concordando no singular com o artigo e concordando também no singular com projeto. Aqui está pedindo a alternativa que apresenta erro de concordância. Dessa maneira, a A, ela está correta na estrutura da concordância verbal, ela não está errada, a estrutura dela está certa, mas a alternativa pede para que eu encontre a que esteja errada. Letra B. A proposta classifica esses setores como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota em um patamar de 17%. Faço uma pergunta para encontrar um sujeito. Mas para quem que eu vou fazer aí essa pergunta? Para o verbo. Verbo, o que classifica esses setores como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota em um patamar máximo de 17%? A proposta. Notem aí que a proposta está no singular, o artigo como o substantivo proposta, as duas no singular. Então, a proposta classifica. Verbo aí concordando com os seus elementos que estão no singular. Então, não poderia colocar a proposta classificam. A proposta classifica. A C. A medida, entretanto, desagradam os estados que argumentam que a redução vai precarizar ou extinguir a prestação de serviços de competência desses entes. O que vai desagradar os estados que argumentam que a redução vai precarizar ou extinguir a prestação de serviços de competência entre esses entes? O que vai desagradar é a medida. Dessa forma, se o que vai desagradar é a medida, somente poderia ficar o verbo aqui desagradam se fosse as medidas, mas aqui eu tenho o a que está no singular, medida, substantivo no singular, verbo concordando com seus elementos variáveis. Então, o correto aqui seria a medida, entretanto, desagrada. Então, aqui, a alternativa que mostra qual que é o erro de concordância verbal é a letra C. Mas vamos verificar aí a última. Contudo, a partir da publicação da futura lei, o Estado que tiver rebaixado alíquotas para combustíveis, energia elétrica e gás natural não poderá aumentá-las. Ok? Bom, temos aí o correto em relação ao erro dessa concordância, a alternativa C. Quem que não poderá aumentá-las? O Estado. Então, o Estado não poderá aumentá-las. Agora, se fosse os Estados, não poderão aumentá-las. Então, aqui ela está certa por esse motivo, mas aqui apresenta erro de concordância, é justamente a letra C. Notem que nas outras eu perguntei para o verbo, que me levou ao sujeito, e eu verifiquei se eles concordavam no singular ou no plural. Existem aí outras regrinhas de concordância, verifiquem, aprofundem-se aí nos estudos da concordância, pois elas sempre aparecem. Vamos verificar agora a
número 5, a 4, letra C é a alternativa que confere com o enunciado da questão. 5. Sobre o estudo das vozes verbais, analise o trecho a seguir retirado do texto. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto. Quando eu falo em vozes verbais, eu preciso pensar que existe a voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, voz reflexiva, voz recíproca. Vamos aqui identificar e relembrar aí esses termos em relação às vozes do verbo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto. A Câmara dos Deputados fez o quê? Aprovou. Aprovou, então, aqui é o verbo. Quem aprovou o projeto? A Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados é o sujeito. Assinale a alternativa correta. A oração se encontra na voz analítica. A oração se encontra na voz passiva sintética. Na oração acima há explícito o agente da passiva. A oração se encontra na voz ativa. Para resolvermos essa questão, precisarei então fazer aqui um breve lembrete, uma breve introdução sobre cada um dos tipos de vozes. Quando eu falo em voz ativa, o próprio termo ativa aqui vai me lembrar da palavra atividade. Dessa forma, para que uma atividade seja feita, eu tenho que ter um sujeito que irá praticar uma ação. Será que é o que acontece no trecho do texto que foi colocado aí para a elaboração dessa questão? Quem aprovou o projeto? A Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados é o sujeito. Eles praticaram a ação de aprovar o projeto, porque esse projeto ele não seria aprovado se alguém não praticasse uma ação, uma atividade de realizá-lo. Então, a Câmara dos Deputados praticou a ação de aprovar o projeto. Dessa forma, eu tenho a oração que se encontra na voz ativa. Se eu falo, o professor explicou a matéria. Quem explicou a matéria? O professor. O professor é o sujeito. Só que para a matéria ser explicada, o professor teve que praticar a ação de explicar. O professor praticou a ação de explicar a matéria. Dessa forma, eu tenho uma voz ativa. Agora, outra voz, voz passiva analítica. Se na voz ativa o sujeito ele pratica uma ação, na voz passiva analítica o sujeito sofre a ação. Como assim? Veja esse exemplo que eu dei. O professor explicou a matéria. O professor praticou a ação de explicar a matéria. Agora, se eu inverto, a matéria foi explicada pelo professor. Quem passa a ser o sujeito aí? O que foi explicada pelo professor? A matéria. A matéria que explicou o professor ou a matéria sofreu a ação de ser explicada pelo professor? Aí eu já não tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito paciente. Dessa forma, se tivesse o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, daí eu perguntaria, o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados? O projeto. O projeto praticou a ação ou sofreu a ação de ser aprovado? Ele sofreu a ação de ser aprovado. Daí eu já tenho uma voz passiva analítica, que é o que não confere com o enunciado que foi colocado aqui. Letra A incorreta e nós já verificamos que a certa é a letra D de dado. A oração se encontra na voz passiva sintética. A voz passiva sintética ela vai ter aqui o termo apassivador, que é o se. Por exemplo, vendem-se apartamentos. Vendem-se apartamentos. Eu posso inverter. Apartamentos são vendidos. O que são vendidos? Apartamentos. Mas eu sei aí quem praticou a ação de vender esses apartamentos? Isso me é mostrado? Não. Dessa maneira, é chamado de voz passiva sintética
Eu sei que os apartamentos são vendidos, mas não sei quem praticou a ação de vendê-los. Tenho aí um termo apassivador. Dessa forma, se eu tiver o se aqui, dessa maneira, eu vou ter então uma voz passiva sintética, que é o que não cabe aqui. Para que aqui fosse uma voz passiva sintética, poderia ser, por exemplo, aprovou-se o projeto. Eu invertendo o projeto foi aprovado. Mas mostra quem aprovou? Não. Então é uma voz passiva sintética. Mas cuidado com o se, tá? Fugindo um pouco aqui da questão, eu posso colocar, por exemplo, as garotas maquiaram-se. Notem que aqui eu também tenho o se, mas aqui já tem um sujeito. Quem se maquiou? As garotas. As garotas praticaram a ação de se maquiar e sofreram a ação de ser maquiadas. Então, foi uma ação simultânea que elas praticaram e sofreram. Daí eu vou ter uma voz reflexiva. Agora, se eu falo, eles se dão bem, ok? Verifica que é recíproco. Aí, o fato deles se darem bem, tanto um como o outro se dão bem, daí eu vou ter uma voz recíproca. Na oração acima, há explícito o agente da passiva? Não, o agente da passiva seria aí se eu colocasse o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu tenho sim uma voz ativa em que o sujeito pratica a ação. A alternativa correta dessa questão, a letra D. Vamos verificar aqui agora a número 6. Analise o trecho a seguir retirado do texto. Segundo o texto, haverá até 31 de dezembro de 2022 a mesma relação estabelecida pelos termos destacados acima. Qual termo destacado? Segundo o texto. Pode ser presenciada na seguinte alternativa. Bom, aqui, o que é necessário estudarmos? Aquelas conjunções que são chamadas de conjunções subordinadas adverbiais, que trazem aí uma ideia de circunstância, as famosas orações subordinadas adverbiais. E elas aí são divididas em causal, comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, proporcional, temporal, que vão trazer circunstâncias de tempo, e final, que vão trazer ideia de finalidade. São 9. Relendo a questão. A mesma relação estabelecida pelos termos destacados acima pode ser presenciada na seguinte alternativa. Então, tenho ali, segundo o texto. Esse segundo o texto, eu poderia trocar, por exemplo, conforme o texto, de acordo com o texto, como o texto diz. Então, é algo conforme algo é estabelecido. Então, é importante que vocês localizem aí listas de conjunções subordinadas adverbiais, para que vocês possam se familiarizar com essas conjunções, porque elas estão muito ligadas ao sentido da semântica, ao processo de reescrita de textos, servem aí também como conectivos para textos que eu venha a elaborar. É importante aí o estudo das conjunções. Localizem essas listas de conjunções subordinadas adverbiais e localizem aí outros exercícios para se familiarizarem com esses termos.
E aí? A mesma relação que é estabelecida. Vamos começar de cima para baixo. Vamos começar pela letra D. O dia clareia à medida que o sol surge. Será que esse termo aqui, à medida que, tem a mesma relação de conformidade que foi colocada ali no enunciado, na questão elaborada? Quando eu falo à medida que, eu posso utilizar da seguinte forma. À medida que eu estudo, mais eu aprendo. À medida que faço exercícios, mais claro fica o aprendizado. Notem que esse à medida que ele traz uma ideia de proporção. O dia clareia à proporção que o sol surge. Então, existe aí uma proporcionalidade. O dia clareia à medida que. Então, a proporção que o sol vai surgindo, o dia vai clareando. A proporção que estudo melhor, eu compreendo as ideias. Então, existe aí uma ideia de proporção, uma ideia quantitativa. O que não é estabelecido aqui no trecho do texto que foi colocado como base. O que eles querem saber aqui é qual dessas alternativas também tem um sentido de conformidade. Para isso, eu preciso saber aqui que o segundo é uma ideia conformativa. A letra C. Veio à escola para que estudasse. Para que? Esse para que é uma conjunção que expressa a ideia de finalidade. Para que a escola veio? Para que eu pudesse estudar. Estudo para que eu possa passar no concurso. Notem que aí existe uma ideia de finalidade, um objetivo ao qual eu quero alcançar. Estudo a fim de que possa melhorar nas minhas provas. Existe aí uma relação de finalidade, o que não é uma relação estabelecida com o trecho do texto que foi ali mencionado acima. Dessa forma, nem a letra D de dado e nem a letra C. Gritou tanto que acordou os vizinhos. Bom, verifique aqui, gritou tanto é a causa. E a causa dele ter gritado gerou uma consequência. Que ele fez o quê? O fato dele ter gritado tanto gerou como consequência que ele acordou os vizinhos. E como que eu sei que isso é uma consequência? Porque eu tenho aqui um elemento intensificador, que é o tanto. Então, atenção, se vocês verem ali a expressão tão, tanto, tamanho. Por exemplo, tamanho foi o susto que ela desmaiou. O susto houve como consequência dela ter desmaiado. Presta então atenção nesses termos intensificadores, porque eles apresentam a ideia de consequência. Só cuidado se eu falar, ele é tão esperto como a irmã, daí esse tão já não vai ser um elemento intensificador, mas está mencionando ali uma comparação entre os dois. Aqui apresenta uma ideia consecutiva. O que ficou? A história se repete, consoante opinam alguns. A história se repete, conforme opinam alguns. A história se repete, segundo opinam alguns. A história se repete, como opinam alguns. Verifiquem que, se eu substituir esse consoante por conforme, segundo, como, o sentido estabelecido é o mesmo. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Vamos então para o exercício número 7. As partículas que, empregadas abaixo no contexto em que estão inseridas, exercem respectivamente função morfológica de. Quando falo ali em função morfológica, estou falando ali das classes gramaticais. Conjunção, pronome, artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, interjeição e assim por diante. Vamos aí retomar essa questão. As partículas que
Então, tem que prestar aqui atenção no que, porque o que, assim como o se, podem expressar aí sentidos diferentes, porque às vezes o que pode fazer papel de conjunção, pode fazer papel de pronome relativo, entre outros, mas vamos aqui fazer a identificação. As partículas que, empregadas abaixo, no contexto em que estão inseridas, exercem, respectivamente, função morfológica de. Vamos verificar aqui o texto. À medida, entretanto, desagradam os estados que argumentam que a redução vai precarizar ou extinguir a prestação de serviços de competência desses entes. Precisamos verificar esses dois que. Qual é a função que eles desempenham? Respectivamente, esse termo significa na mesma ordem em que eles são apresentados. O que nós podemos fazer aqui? À medida, entretanto, desagradam os estados. Será que aqui eu posso trocar por os quais? Aqui, então, é um pronome relativo, porque está relacionando o termo estado, e eu consigo substituir pelos os quais. À medida, entretanto, desagradam os estados. São todos os estados? Não, são somente aqueles os quais argumentam. Se eu consigo substituir aqui por os quais, eu tenho então um pronome relativo, que está sendo relativo aos estados. Agora veja o seguinte, tem dois quês aqui. À medida, entretanto, desagradam os estados que argumentam. Eu posso substituir. Argumentam isso. Argumentam isso o quê? Argumentam o quê? Que a redução vai precarizar ou extinguir a prestação de serviço de competência desses entes. Esse que aqui, ele está fazendo um papel de objeto direto. Argumentam o quê? Ele é um verbo transitivo, tem um complemento. Assim que é chamado de objeto direto. O verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento, porque se eu chegar para vocês e falar, eles argumentam, vocês vão me questionar. Eles argumentam o quê? Então, precisa ter um complemento. Esse complemento é chamado de objeto, porque está relacionado e mencionando ali justamente o que eles estão argumentando. Dessa forma, esse que é uma conjunção integrante, porque integra uma ideia a outra ideia. Dessa forma, a letra A é uma conjunção integrante pronome relativo. Está pedindo aqui respectivamente. Então, primeiro deveria haver pronome relativo e depois conjunção integrante. Não. Conjunção causal. O que é uma conjunção causal? Se eu colocasse, por exemplo, foi embora, mais cedo, visto que foi liberada. Esse visto que está explicando, está mostrando a causa do porquê ela foi liberada, ok? Do porquê ela foi embora mais cedo, melhor dizendo, porque ela foi liberada. Aí eu teria, sim, uma conjunção estabelecendo uma ideia de causa, que não confere com o trecho aí ao qual a questão foi desenvolvida e solicitada. Conjunção causal e pronome relativo? Também não, por esse motivo aqui que acabei de mostrar para vocês. P, conjunção final. Aqui está mostrando alguma finalidade, a finalidade do porquê que eles estão argumentando, a fim de quê, para quê? Também não. Agora, a alternativa correta é justamente a letra D. O pronome relativo que eu consegui aí substituir por os quais, à medida, entretanto, desagradam os estados, os quais argumentam o quê? Que a redução, daí esse segundo que é uma conjunção integrante, porque está integrando as duas ideias. Dessa maneira,
há o uso de um pronome relativo e uma conjunção integrante. A certa é a letra D. Vamos aqui para outra questão. Questão número 8. Essa eu preciso prestar muita atenção da forma como ela foi aí desenvolvida. Analise o trecho retirado do texto. Segundo o texto, haverá até 31 de dezembro de 2022 uma compensação. Preciso analisar aqui esse trecho. E já vou visualizar o que está grifado aqui, que é o verbo haverá. Conforme o contexto em que foi empregado o verbo haver, o verbo haver, ele pode ter aí o sentido de fazer, o sentido de existir, o sentido de ocorrer, de suceder, de se tornar fato. Conforme o contexto em que foi empregado o verbo haver acima, verifiquem aqui, haverá. Assinale a alternativa em que ele desempenha o mesmo sentido, qual seja tornar-se fato, ocorrer e suceder. Então, o que ele quer saber aqui? Qual das alternativas abaixo eu posso utilizar o verbo haver por tornar-se fato, ocorrer e suceder? Segundo o texto, ocorrerá, tornar-se-á fato ou sucederá. Notem que se eu substituísse aqui o verbo haver por segundo o texto, ocorrerá. Segundo o texto, sucederá. Segundo o texto, irá se tornar fato até 31 de dezembro de 2022 uma compensação. O sentido seria o mesmo. Então, é justamente essa relação de sentido que eu tenho que verificar das alternativas abaixo. E muitos aí procuraram porque em relação a pensar que está no futuro. Mas vamos aqui identificar. Havia 5 anos que ele não via a família. Esse havia, será que eu poderia colocar acontecia 5 anos? Sucedia 5 anos? Não, esse havia, ele está no sentido de fazer em relação a tempo decorrido que já passou, ele não se enquadra aqui com o que está sendo solicitado, em que desempenha o mesmo sentido e que esse sentido seja tornar-se fato, ocorrer, suceder. A letra A não é porque ele não se encaixa nesses termos aqui que estão solicitando, conforme o exemplo que foi colocado. Devido ao mau tempo, não houve o jogo de futebol. Esse houve aqui, ele está no passado. Devido ao mau tempo, não houve o jogo. Será que eu poderia colocar? Devido ao mau tempo, não ocorreu, não se sucedeu, não se tornou fato o jogo de futebol? Sim. Aqui eu posso transformar o verbo haver conforme os elementos que eles estão solicitando aqui na questão. Dessa forma, a 8 é a alternativa B. Havia sol quando chegou. Esse havia aqui no sentido de existir. Existia sol quando cheguei. Há que se entender sua euforia. Ok? Aqui, será que eu posso colocar? Ocorrerá que se entender a sua euforia? Sucederá que se entender a sua euforia? Não faz sentido. Dessa forma, a alternativa correta aqui é a letra B. Nessa questão, em outras palavras, eles pediam aí para que eu colocasse o verbo haver, ajustasse no sentido de ocorrer, de suceder, de se tornar fato. No exemplo ali acima da questão haverá, eu poderia substituir por ocorrerá, sucederá. E na letra B, eu coloquei ocorreu, sucedeu e fez sentido o verbo haver dentro do que foi solicitado na questão. Alternativa 8, letra B. Vamos agora a outra questão. A 9. Analise a pontuação empregada a seguir. À medida, entretanto, assinale a alternativa correta. As vírgulas foram corretamente empregadas? As vírgulas isolam um termo
adversativo? Sim, elas estão isolando um termo adversativo, porque conforme nós ali verificamos no texto, lembra dos 17%, tá? Que à medida, entretanto, que antes eles investiam outro valor em relação ao ICMS e agora eles estão investindo uma quantidade que foi limitada, então houve uma quebra de expectativa. Esses termos aqui, eles estando no meio, eles são, essa vírgula serviu justamente para isolar um termo adversativo. A primeira vírgula poderia ser corretamente suprimida, ou seja, retirada sem prejuízo às regras de acentuação? Não, quando eu coloco aqui um termo adversativo, sim, eu preciso aqui, no meio da frase, colocá-los entre vírgula, porque eles servem para isolar um termo que está mostrando aí os opostos, conforme nós verificamos lá no texto. Descarto aqui a C, a D. A segunda vírgula poderia ser corretamente suprimida? Também não, pelo mesmo motivo apresentado. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B de bola, porque as vírgulas estão isolando um termo adversativo. Vamos aqui verificar a última questão. Dos trechos retirados do texto, é correto afirmar que o verbo destacado está conjugado no pretérito perfeito do indicativo? Bom, vamos relembrar o que é. Quando eu falo em pretérito, eu estou falando em passado. Esse é o quê? É o tempo verbal. E quando eu falo em indicativo, eu indico uma certeza. Dessa maneira, nós vamos pensar no seguinte, nos modos indicativos do tempo pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. Então, existe o pretérito perfeito. E por que se chama perfeito? Se eu falo, por exemplo, ela decorou a casa. O que ela fez? Decorou. É algo que ficou no passado. E eu vou chamar de passado perfeito. Se eu pensar aí no nome perfeito, é uma situação que foi totalmente concluída. Sim? Passado perfeito. Se eu falo, o professor explicou a matéria. Qual foi a ação? A ação de explicar. Essa ação ficou no passado, ela ocorreu com perfeição, então ela foi concluída. Isso eu chamo de pretérito perfeito do indicativo, porque o indicativo é o modo, e o indicativo, ele indica certeza. Agora, se eu falo, por exemplo, pretérito imperfeito, vamos pensar no nome imperfeito. Não sei de fato se a ação foi concluída. O professor explicava a matéria. O que ele fazia? Explicava. Mas aí o verbo me mostra se ele já terminou de explicar, se essa ação foi concluída. Dessa forma, é algo que ficou imperfeito. Eu não sei mencionar se a ação foi concluída. Então, tem o pretérito imperfeito. E existe o pretérito mais que perfeito. O mais aqui significa que tem mais de um verbo. Por exemplo, ela tinha tomado. Eu tenho aqui um composto do verbo ter e tinha tomado do tomar. Também está no passado. Mas são aqueles termos mais antigos ou que nós encontramos até mesmo em livros mais contemporâneos. Ela tomara o sorvete. Ele tinha feito, ele fizera o trabalho. Ela tinha partido ou ela havia partido. Ela partira para casa. Tem um tom aí mais poético. Então, tem essas formas aí. E o indicativo é o que traz a ideia de certeza de um passado totalmente concluído. Então, vamos verificar qual que é a alternativa certa. Bom, a letra D aqui
Vou reescrevê-la porque ela acabou. Mas será permitido reduzi-las. Onde está o verbo? Será está no futuro. Mas será permitido reduzi-las? Não é um pretérito perfeito, não está no passado. Dessa forma, reescrevi aqui a letra D, não é a letra D. A proposta classifica esses setores. Vou grifar aqui o verbo, classificar. A proposta classifica. Isso aqui está mostrando um tempo presente. Se fosse a proposta classificou esses setores, daí sim seria um pretérito perfeito que ficou no passado de uma ação perfeita que eu sei que foi totalmente concluída. Mas também não é. Projeto que limita a aplicação de alíquota. Olha o verbo aqui, limitar. Mas ele está utilizado no presente, não no passado. A Câmara dos Deputados aprovou. Aí sim já é um tempo passado, que está mostrando que aprovou. O verbo indica que foi uma ação realizada aí com perfeição, que mostra que ela foi totalmente concluída. A alternativa correta é a letra A. A letra D aqui eu reescrevi justamente para que vocês pudessem verificá-la na sua totalidade. Mas será permitido reduzi-las? Será permitido passado? Será permitido retificando futuro? A proposta classifica esses setores, classifica presente. Projeto que limita a aplicação de alíquota, verbo no presente. A Câmara dos Deputados aprovou. Verbo está no passado, pretérito perfeito. Agora, se eu colocasse a Câmara dos Deputados aprovava, não saberia se foi aprovada, seria um pretérito imperfeito. Bom, corrigi então as questões dessa prova da banca ABCP, justamente para que vocês tenham aí os passos do que deve ser estudado, compreendido, para que vocês compreendam melhor também o formato da banca em questão. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos então em uma outra oportunidade. Obrigado e até a próxima.